Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma dúvida de um dos inscritos do canal e ela nos diz o seguinte: se o logaritmo de 30 na base 6 é igual a alfa e o logaritmo de 24 na base 15 é igual a beta, qual é o valor do logaritmo de 60 na base 12? Perceba que todas essas bases, 6, 15 e 12, são múltiplas de 3, então nós vamos converter cada um desses três logaritmos. Nós vamos converter para a base 3. Então, vamos ficar com o seguinte, ó, alfa é igual ao log de 30 na base 6. Isso convertido para a base 3 vai nos dar o logaritmo de 30 na base 3 dividido pelo logaritmo de 6 na base 3. Agora perceba que o 30 ele pode ser escrito como da seguinte forma, ele pode ser escrito como 3 vezes 2 vezes 5. Então vamos escrever assim, ó. Escrever logaritmo de, na base 3, né? De 2 vezes 3 vezes 5. Então 2 vezes 3 vezes 5. Tudo isso dividido por logaritmo. Quanto que é o 6, né? O 6 ele pode ser escrito como 3 vezes 2. Então, a gente pode escrever assim, ó, como 3 vezes 2, o 6. Agora, usando propriedade de logaritmo, o que nós vamos obter? Ó? A gente pode escrever esta parte aqui de cima como uma soma de logaritmos, né? Logaritmo de 3, de 2 na base 3, mais logaritmo de 3 na base 3, mais logaritmo de 5 na base 3. Usando propriedade de logaritmo. Mas quando a gente fizer essa conta, vai nos dar logaritmo de 3 na base 3, que é 1. Então, na verdade, esta parte aqui de cima, ela pode ser escrita assim, ó, como 1 mais logaritmo de 2 na base 3, mais o log de 5 na base 3. E essa parte aqui de baixo vai ficar assim, vai ficar 1 mais o logaritmo de 2 na base 3. E nós vamos chamar o logaritmo de 2 na base 3 de x e vamos chamar o logaritmo de 5 na base 3 de y. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 1 mais x mais y dividido por 1 mais x. Esse é o nosso alfa. Quanto que vai dar o beta? Então, vamos fazer o beta aqui, ó. O beta, ele é o logaritmo de 24 na base 15. A gente vai novamente converter para a base 3. Então, vai ficar log de 24 na base 3 dividido por log de 15 na base 3. Acabamos de fazer mais uma mudança de base. Só que como que a gente pode escrever o 24? O 24 ele pode ser escrito como 3 vezes 2 ao cubo, né? Porque 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3 dá 24. Então a gente pode escrever o 24 assim, ó, como 3 vezes 2 ao cubo, né? Isso aqui tudo na base 3. E embaixo vai ficar logaritmo na base 3, né, de 3 vezes 5. 3 vezes 5. Então isso aqui vai nos dar o seguinte, ó. Perceba que a gente vai poder usar a propriedade novamente de logaritmo. Nessa parte aqui vai ficar log de 3 na base 3 mais log de 2 ao cubo na base 3. Isso vai nos dar 1 mais 3 vezes o log de 2 na base 3. Né, usamos também aquela propriedade do logaritmo que nos diz o seguinte, né, log de 3, ou melhor, log de 2 ao cubo na base 3 é a mesma coisa que 3 vezes log de 2 na base 3. Nessa potência, ela sai, ela vai para frente ali do logaritmo. E aqui embaixo a gente vai usar novamente a propriedade de logaritmo. A gente vai separar isso aqui numa soma. Nos dá 1 mais logaritmo de 5 na base 3. Isso nos dá quanto? Ó? Em termos de x e y, a gente definiu o log de 2 na base 3 como sendo x, né? Então isso vai nos dar 1 mais 3 vezes x dividido por quanto? Por 1 mais y. Então, o alfa é dado por essa expressão e o beta é dado por essa expressão aqui. E agora, nós vamos escrever o logaritmo de 60 na base 12
em termos de base 3. Então, log de 60 na base 12, isso é a mesma coisa que o log de 60 na base 3, dividido pelo log de 12 na base 3. Mas o 60 ele pode ser escrito como, né? O 60 é 3 vezes 20, só que o 20 é 4 vezes 5, né? Então, o 60 é 3 vezes 20, só que o 20 é 4 vezes 5, só que 4 vezes 5 é 2 ao quadrado vezes 5. Então, 60 é 3 vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tudo isso dividido por log, né, do 12 na base 3, só que o 12 é 3 vezes 4, né? Só que o 4 é 2 ao quadrado, então a gente escreve assim. Agora a gente pode usar novamente propriedade de logaritmo, né? Então, vamos obter 1 mais 2 vezes o logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo de 5 na base 3. E embaixo, 1 mais 2 vezes o logaritmo de 2 na base 3. Isso nos dá 1 mais 2x mais y, tudo isso dividido por 1 mais 2x. Então, até agora, nós temos essas três igualdades aqui, ó, o alfa em função de x e y, o beta em função de x e y, e o logaritmo de 60 na base 12 também em função de x e de y. E o que nós vamos fazer? Nós vamos bolar um sistema com essas duas equações, né? Eu vou colocar esse sistema aqui, ó. Se a gente desenvolver esta expressão separadamente e essa aqui expressão separadamente, nós vamos obter essas duas igualdades, ó. A gente passa, por exemplo, desta primeira igualdade, ó, a gente passa o 1 mais x para cá multiplicando o alfa, e depois a gente isola o x e o y do lado direito. A mesma coisa a gente faz para essa equação aqui. A gente isola o x e o y do lado direito. Temos duas equações com duas, entre aspas, incógnitas, né, que é o x e o y, e daqui a gente vai conseguir separar, ou melhor, a gente vai conseguir escrever o x e o y em função dessas constantes aqui, ó, de alfa e beta. E daí a gente vai poder substituir aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer por determinante. Então, vamos olhar para o determinante dos elementos da matriz principal desses coeficientes aqui, ó. Então, vou chamar de delta este determinante. Então, o delta vai ser igual a quanto? A gente pega os coeficientes da matriz principal, né? Que seria esse daqui, seria 1 menos alfa. E o 3, né? A gente coloca aqui nessa primeira coluna os números que multiplicam o x, e na segunda coluna os números que multiplicam o y. E daí, esse discriminante, ou melhor, esse determinante vai ficar 1 menos alfa vezes menos beta, vai nos dar beta vezes 1 menos alfa, né? Beta vezes alfa menos 1, melhor dizendo, porque a gente vai multiplicar cruzado, vamos multiplicar cruzado assim também, menos 3, né? Menos 3. Então, isso daqui é o nosso determinante. Agora a gente vai encontrar o ΔX. Quem é o ΔX? A gente pega esses elementos e coloca nessa primeira coluna aqui. É o alfa menos 1, o beta menos 1, e a gente mantém essa segunda coluna, 1 e menos beta. E a gente calcula esse determinante. Então nós vamos obter esse valor aqui vezes esse, vai nos dar beta vezes 1 menos alfa. E quando a gente multiplicar cruzado, a gente tem que fazer com sinal trocado, né? Então vai ficar 1 vezes isso daqui, ó. Então vai ficar menos beta menos 1, que nos dá mais 1 menos beta. Esse é o delta x. E quem que vai ser o delta y? O delta y vai ser igual. O que a gente faz? A gente mantém a primeira coluna da matriz dos coeficientes principais, né, que é 1 menos alfa e 3, e nessa segunda coluna a gente vai colocar o alfa menos 1 e beta menos 1, esses elementos aqui, né, alfa menos 1 e beta menos 1. Então aqui a gente coloca 1 menos alfa e 3, a gente repete a primeira coluna, e aqui nós colocamos alfa menos 1 e beta menos 1. E qual vai ser o valor desse determinante? Vai nos dar
1 menos alfa vezes beta menos 1. 1 menos alfa vezes beta menos 1. Daí, temos que multiplicar o 3 vezes alfa menos 1 e ainda colocar um sinal de menos, né? Ou a gente pode fazer assim, a gente coloca o sinal de mais e faz 3 vezes 1 menos alfa. A gente só troca a ordem aqui. Então, agora nós temos o delta x e o delta y. E dos nossos conhecimentos dos sistemas lineares, o que a gente tem? O x ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao delta x dividido por delta. E o y é igual ao delta y dividido por delta. Perceba que para isso aqui fazer sentido, o delta tem que ser diferente de zero. E ao final desta aula, a gente vai justificar por que esse valor aqui, de fato, é diferente de zero. Ou seja, por que isso aqui não pode ser igual a 3. Mas isso a gente vai deixar para o final. Então, portanto, inicialmente vamos deixar essas duas igualdades aqui. Agora a gente vai substituir. No lugar do delta x, vamos colocar o valor, né? Que ele vale, que é esse aqui, melhor dizendo. E no lugar do delta, vamos colocar este valor. Daí a gente vai descobrir o x e o y em função de alfa e beta, e depois simplesmente a gente substitui aqui, ó, nesta igualdade, e daí a gente vai encontrar o logaritmo de 60 na base 12 em função de alfa e em função de beta. Então vamos agora desenvolver este x e esse y, ó, o x vai ficar beta menos alfa vezes beta, mais 1 menos beta, tudo isso dividido por beta vezes alfa menos 1 menos 3. Embaixo vamos deixar assim mesmo. Perceba que a gente consegue cancelar este menos beta com este beta aqui, ó. Vamos obter em cima 1 menos alfa vezes beta dividido por beta vezes alfa menos 1 menos 3. Esse é o nosso x. Agora aqui a gente pode desenvolver também. Vai ficar beta menos 1 menos alfa vezes beta, mais alfa, mais 3, menos 3 alfa. Tudo isso dividido por beta vezes alfa menos 1, menos 3. E daí aqui a gente pode cancelar algumas coisas, né? Então note que este menos 1 mais 3 vai dar mais 2. E daí a gente vai ficar assim, a gente vai ficar com 2 mais beta mais menos 2 alfa, né? Menos 2 alfa e menos alfa vezes beta. Tudo isso dividido por beta vezes alfa menos 1 menos 3. Então nós temos essas duas igualdades. Nós temos 1 mais 2x mais y igual a isso, 1 mais 2x igual a y, e agora a gente substitui aqui em cima. Então, nessa expressão aqui que nós vamos substituir agora. Então, nós temos o logaritmo de 60 na base 12 vai ser igual a quanto? A gente vai dividir essa expressão aqui por esta, e perceba que o denominador vai se cancelar. Então, nós vamos obter 1 menos 2 alfa beta menos 2 alfa dividido por menos alfa beta menos 1 menos beta. E daí nós podemos multiplicar em cima por menos 1. Na verdade, a gente pode colocar o menos 1 aqui em cima em evidência e o menos 1 aqui em cima, aqui embaixo em evidência, né? Daí nós vamos ficar com essa conta, ó. 2 alfa beta mais 2 alfa menos 1. Tudo isso dividido por alfa beta mais 1 mais beta. E, portanto, a nossa resposta vai ser a letra E. O logaritmo de 60 na base 12 vale esta expressão aqui. E agora nós vamos justificar aquilo que estava faltando, né? E este número daqui, ele é diferente de zero, né? Porque a gente precisava dessa informação para usar sistemas lineares para resolver este problema. Então, vamos agora justificar por que isso aqui é diferente de zero. Então, por que beta vezes alfa menos 1 menos 3 é diferente de zero? Então, olha só, quem é o beta? É o logaritmo de 24 na base 15. Então, vamos colocar aqui, logaritmo de 24 na base 15. O alfa é logaritmo de 30 na base 6, menos 1. Nós vamos supor que isso daqui é igual a 3, daí a gente vai chegar numa contradição. Então, chegamos numa contradição, e daí a gente garante que essa informação aqui ela é verdadeira, né? Que de fato é diferente de zero.
Então, note que isso aqui pode ser escrito assim, né, como logaritmo de 24 na base 15 vezes esse 1 pode ser escrito como logaritmo de 6 na base 6, né? Então fica assim, o logaritmo de 30 na base 6 menos o logaritmo de 6 na base 6. Aí tudo isso aqui é igual a 3. Então obtemos logaritmo de 24 na base 15 multiplicado por logaritmo de 6, ou melhor, logaritmo de 30 sobre 6 na base 6. E aqui a gente vai usar mais uma propriedade do logaritmo. Só que 30 dividido por 6 dá 5. Então fica isso daqui. Ficamos com logaritmo de 24 na base 15 vezes logaritmo de 5 na base 6 é igual a 3. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai passar este logaritmo de 5 na base 6 para o lado direito. E daí nós vamos obter o seguinte, ó. Nós vamos obter logaritmo de 24 na base 15 vai ser igual a 3 dividido por logaritmo de 5 na base 6. Mas o logaritmo, o 3 ele pode ser escrito assim, ó. O 3 ele pode ser escrito como o logaritmo de 6 ao cubo na base 6, né, usando propriedade de logaritmo. Daí fica tudo isso, ó, ainda dividido por logaritmo de 6 na base 5. Então, vamos fazer essa conta lá em cima. Então, nós sabemos o seguinte, ó, que o logaritmo de 24 na base 15 é igual ao logaritmo de 6 ao cubo na base 5, né? Porque aqui a gente vai fazer uma mudança de base, né? Então, acabamos de fazer uma mudança de base, a gente está tirando a base 6 e ficando com o logaritmo de 6 ao cubo na base 5. E agora a gente vai converter este valor aqui para a base 5, então vamos ficar com o logaritmo de 24 na base 5, dividido por logaritmo de 15 na base 5. Isso daqui é igual ao logaritmo de 6 ao cubo na base 5. E daí a gente vai passar este valor para lá multiplicando. Ó. Então temos logaritmo de 24 na base 5 é igual ao logaritmo de 15 na base 5 multiplicado pelo logaritmo de 6 ao cubo na base 5. E perceba que como este número daqui está multiplicando este logaritmo, então a gente pode usar novamente a propriedade de logaritmo. Daí vai ficar assim, o logaritmo de 24 na base 5, este número ele pode virar expoente desse daqui, né, usando propriedade de logaritmo. Isso aqui vai ser igual a logaritmo de 6 ao cubo elevado nesta expressão aqui, ó. Só que quando a gente elevar isso daqui nisso, as potências elas se multiplicam, né? Então vai ficar logaritmo de, na base 5, né, de 6 elevado na 3 vezes logaritmo de 15 na base 5. E agora perceba que, como o logaritmo é uma função injetiva, então a gente pode meio que cancelar esses dois logaritmos aqui. Daí a gente fica com 24 igual a este número, né? Porque a função logaritmo é injetiva. Então 24 vai ser igual a 6 ao cubo, ou melhor, 6 elevado na 3 vezes logaritmo de 15 na base 5. Mas perceba que o 6 ao cubo é maior do que o 24. E o logaritmo de 15 na base 5 é maior do que 1, né? Porque o 15 é maior do que 5. Então, temos que este valor aqui, que é maior do que 24, está sendo elevado numa potência que é maior do que 1. Ou seja, este número daqui é maior do que 6 ao cubo, né? Tudo isso daqui, ó, é maior do que 6 ao cubo e, portanto, é maior, portanto, do que o 24. E não podemos dizer que isso daqui é igual a 3, na verdade é diferente de 3. Então, essa informação aqui, ela de fato ela é verdadeira. Então, temos a nossa resposta, a letra E.